Boa tarde, povo de Deus aí do grupo Teologia Maranata. Esse é o terceiro vídeo aí da série de teologia aí, da maratona teológica aí. E hoje nós vamos aprender sobre a doutrina de Deus, amém? Doutrina de Deus. Nós já aprendemos sobre teologia, aprendemos sobre bibliologia, agora nós vamos aprender sobre a doutrina de Deus, amém? Vamos lá? Começar mais uma aula da maratona teológica Maranata. Glória a Deus por isso. Agnaldo, é possível definir Deus? De forma plena, não, pois o finito jamais poderá definir o infinito. Os teólogos definem na tentativa de auxiliar o homem na compreensão de Deus. Vejamos algumas definições. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Amém? Deus revelado nas Escrituras é um ser pessoal, autoexistente e autoconsciente, criador do universo, fonte de toda vida e bênção. Resumindo, Deus é espírito e puro, e pessoal e infinito. Amém? O finito não explica o infinito. Qual a natureza de Deus? De acordo com a definição, ele é espírito pessoal. Qual o caráter de Deus? Ele é perfeitamente bom. Qual a relação de Deus com o universo? Cria, sustenta e dirige tudo. Deus, ele cria, sustenta e dirige tudo. Os textos para a base é Salmos 24, 1 e 2, Gálatas 1 e 15, 1, 15 e 17, Hebreus 11, 2 e 3. Amém? Vamos lá para o próximo. Quais as objeções sobre a existência de Deus? Quais as objeções sobre a existência de Deus? Estão me ligando aqui, irmão, só um minuto. Quais as objeções sobre a existência de Deus? O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. Amém? O ateísmo, ele não acredita em Deus. Visto que são os ateus que se opõem às convicções mais profundas da raça humana, a responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Suas principais objeções são as seguintes. Objeção intelectual. Essa parte daqueles que observando o universo acha que é desnecessária a existência de Deus. Tudo se move com regularidade em seu eixo. Acha que não é necessário admitir mais que uma lei natural. Estão me ligando aqui, irmão. Uma lei natural. Deixa eu achar aqui que estão me ligando aqui. Mais uma lei natural. Para eles, tudo funciona pelas leis naturais do universo. É a lei da evolução, basta para explicar o seu desenvolvimento. Essa é a crença dos ateísmo. Amém? Objeção moral, esta é a mais séria, e baseia-se na presença do mal no universo. O mal é contrário à bondade perfeita de Deus, e não pode ser aprovado por ele. Há um abismo intransponível entre Deus e o mal. Por isso dizem, se há um Deus, ele não é onipotente. E se ele é onipotente, logo não é bom. Se ele é bom e onipotente, porque não acaba com todos os padecimentos, injustiça, guerras e todas as misérias da humanidade? A existência de tudo isso, dizem eles, deve ser ou à impotência de Deus ou ao seu descaso. Amém? Isso é o que eles pensam, os ateus.
A palavra de Deus vai dizer assim, ó, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominações. Eles são uns insensatos. Salmos 14:1 e Salmos 53:1. Como provar a existência de Deus? Quais argumentos podemos usar? Há evidência contestáveis a respeito da existência de Deus, irmãos. Há evidências contestáveis. Podemos relacionar as seguintes. Vamos lá para as evidências que nós podemos relacionar. São várias as evidências, mas eu quero aqui trazer algumas evidências. Argumento. Criação. A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio. Todo efeito deve ter uma causa suficiente. O universo sendo o efeito, por consequente, deve ter uma causa, principalmente se considerarmos a existência do universo. Argumento do desígnio. O desígnio é a formosura, evidencia-se no universo. O desígnio e a formosura implicam um arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar sua obra. Amém? Agora eu quero fazer alguns comentários aqui, irmão. Presta atenção, que coisa linda. Cientista reconhece que há um desígnio na natureza. Em seu livro, Tim Black-Wark, o religioso cego, o zoólogo Richard Dawkins, da Universidade de Oxford, um destacado evolucionista, chama a biologia de o estudo de coisas complicadas que dão a aparência de ter sido criados com algum propósito. Presta atenção, irmão. Uma célula, a menor unidade viva, chega a ter 100 mil moléculas e 10 mil reações químicas interrelacionadas simultaneamente. As células não podem ter surgido por acaso. Dark admite que cada célula contém no seu núcleo um banco de dados digitalmente codificado, que é maior do que a soma de todos os 30 volumes da Enciclopédia Britânica. E isso equivale apenas a uma célula. Há trilhões de células no corpo humano, milhares de tipos diferentes operando em relacionamentos incrivelmente complexos e delicadamente equilibrados. Amém? É impossível não ter o dedo de Deus no corpo humano, irmão. É impossível. Uma célula, 100 milhões de células e 10 milhões de reações químicas é o que vale a mais de 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Depois o irmão pesquisa lá sobre a Enciclopédia Britânica lá, os irmãos vão ver o tamanho daquilo. Toda a beleza, harmonia, é perfeição do universo. E a complexidade do corpo humano seria impossível sem a presença de uma inteligência por trás planejando e executando tudo. Somente a existência de Deus pode explicar esta realidade, irmão. Ninguém mais pode explicar a não ser Deus essa realidade. Como é que pode alguém comandar o corpo humano dessa maneira? É impossível que o ser humano nasceu do macaco. Isso é impossível. Não sei como é que as pessoas conseguem acreditar nisso. Argumento da natureza do homem. O homem dispõe de natureza moral, isto é, a sua vida é regulada por conceitos do homem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. O homem, sendo um ser moral, é dotado de livre-arbítrio. Nos leva a concluir que há um legislador que idealizou uma norma de conduta. Se o homem fosse simplesmente matéria, seria impossível se dotar de uma consciência, valores morais, sentimentos, etc. Argumento da história. A marcha dos eventos da história universal fornece evidências de um poder e de uma providência dominantes. Os princípios do divino governo moral encontram-se na história das nações, tanto quanto na experiência dos homens. D.S. Clarke, a história bíblica foi escrita por
para revelar Deus na história. Isso é para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Salmos 75, 7, Deuteronômio 2, 21 e Deuteronômio 5, 21. Esses são os versículos para prova, para argumento. Argumento da crença universal. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana. Como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existe raça, por mais primitiva que seja, totalmente destituídas de concepções religiosas. Jones, autoridade no assunto de raça e religião comparadas. Amém? Vamos lá para uns comentários aqui, comentar algo com os irmãos. Visto que são os ateus que se opõem às convicções mais profundas da raça humana, a responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Com esse argumento, transferimos a responsabilidade para os ateus. E mostramos que estes estão em discordância com a raça humana. Amém? Não cabe a nós provar para os ateus que Deus existe. Cabe a eles provar para nós que Deus não existe. E sempre está em discordância. Amém? Até aí os irmãos estão entendendo, né? A relação de Deus com o universo. O que é transcendência? Transcendência é Deus separado de toda a criação como um ser independente e autoexistente. Isaías 40, 12 e 17. Na relação de Deus com o universo, o que é imanência? Imanência é a capacidade de Deus em vir ao encontro da criação do homem e sua presença difundida e seu poder dentro de sua crença. Salmo 139, 7 ao 10, Isaías 57, 15, Isaías 66, 1 e 2. Transcendência sem imanência nos daria deísmo, e inocência sem transcendência nos daria panteísmo. As duas coexistem em Deus. Amém? As duas coexistem em Deus. Qual o significado do termo teológico? Teofania, aparição ou revelação da divindade. Qual o significado do termo teológico? Epifania. É a maneira pela qual Deus se revela tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A epifania através do Filho Jesus Cristo. É a mais perfeita de todas as maneiras de revelação. Tito 2,11, Tito 3,4, Hebreus 1, 1 e 2. É o versículo para o irmão comparar lá. Amém? Qual o significado do termo teológico antropoformismo? Figura de linguagem utilizada pelos escritores da Bíblia em que características físicas do ser humano são atribuídas a Deus, apesar de este se revelar como espírito, não limitado ao tempo e ao espaço por um corpo físico. Isaías 59, 1, Isaías 66, 1 e 2. Qual o significado do termo teológico antropopatia? Antropopatia. Sentimentos humanos aplicados a Deus. Como, por exemplo, então se arrependeu o Senhor. Gênesis 6,6. Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Teísmo. A crença em um Deus pessoal, tanto imanente quanto transcendente, que existe nas três pessoas distintas da Trindade, e a posição do teísmo cristão. Essa é a posição correta acerca de Deus por se basear na Escritura Sagrada.
Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Ateísmo. Ateísmo. Teoria que nega a existência de Deus. Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Deísmo. Admite que Deus criou e depois da criação se afastou e entregou o mundo para ser governado pelas leis naturais. Negação da manescença. Amém? Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Panteísmo. É a crença de que Deus está em todas as coisas e todas as coisas são de Deus, confundindo o Criador com a criação. Negação da transcendência. Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Politeísmo. Crença na existência de vários deuses. Politeísmo. Acredita que existem vários deuses. E o que mais tem é politeísmo, né? Católico, budismo, islamismo, hinduísmo, eles acreditam em vários deuses, né? A Índia acredita no deus vaca, o egípcio, né, acredita no deus Ram, no deus Ram, no boi, acredita em vários deuses. Todos os animais para eles é Deus, né? Isso aí é o politeísmo, crença de vários deuses. Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Agnosticismo. Expressão originada de duas palavras gregas que significa não e saber. O agnosticismo nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Segundo este pensamento, a mente finita não pode alcançar o infinito. Amém? Qual o significado da seguinte crença acerca de Deus? Materialismo. Nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O pensamento é secreção do cérebro, como a bilis é secreção do fígado. Qual os atributos de Deus? Explique e prove na Bíblia. Os atributos são naturais e morais. Amém? Esses são os atributos de Deus. Os atributos naturais e os atributos morais. Os naturais dizem respeito à sua matéria e morais dizem respeito ao seu caráter. Amém? Naturais e morais. Matéria e caráter. Atributos naturais. Onisciência, seu conhecimento de todas as coisas. Salmos 147, 4, 5. Romanos 11, 33, 36, Mateus 6, 8 e Mateus 10, 30. Onipresença, sua presença em todos os lugares. A onisciência e a onipresença de Deus estão intimamente ligadas. Salmos 139, 7, 12, Jeremias 23, 24, Mateus 18, 20. Onipotência. Significa o poder de Deus ilimitado para fazer tudo quanto é da sua vontade e propósito. Gênesis 17, 1, Gênesis 18, 14, Apocalipse 1, 8. Imutabilidade. Significa que não há em Deus mudança nenhuma. Não muda de propósito, de pensamento e nem de natureza. Malaquias 3:6, Tiago 1:17, Hebreus 13:8. Eternidade, sua relação com o tempo, sua adoração é sem princípio e fim. Salmos 41:13, 2 Pedro 3:8 e Apocalipse 1:8. Quironos, tempo do mundo natural físico. Kairos, tempo do mundo espiritual, eternidade. Unidade é um ser que existe e se manifesta nos diferentes modos de sua existência. 1 Timóteo 2:5, Deuteronômio 6:4. Amém? Agora, atributos morais. Santidade é a plenitude da existência moral de Deus que é reverenciado como 3 vezes santo. Isaías 6:1 e 3. Justiça ou retidão. O vocábulo retidão aplicado a Deus
significa a confirmação própria de Deus em favor do que é reto e em oposição ao que é errado. Deuteronômio 32:4. Amor é a qualidade da natureza divina de se dar a si mesmo, faz parte da essência de Deus. Deus é a essência do amor. Deus é o puro amor. João 3,16, Romanos 5:8, 1 João 4:7, 10 e 4:16. Verdade, Deus não só é a fonte nem apenas o incentivador da verdade, ele é a própria verdade, e sua palavra é a verdade. João 1:4:17, 14:6. É a fonte, é a base de todas as formas de conhecimento e de todas as matérias de conhecimentos. Amém? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:19-20. O que significa trindade e triunidade? Prove na Bíblia. Trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos lá para a triunidade. Significa o tríplice modo de existência de Deus, que é a existência de três em um. A trindade diz respeito à revelação de Deus, ao passo que a triunidade refere-se à existência de Deus. A ideia de Deus no Antigo Testamento é a unidade, por isso, observamos a trindade de forma explícita somente no Novo Testamento, como Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá conhecer a trindade. No Antigo Testamento não a encontramos de forma explícita, como no Novo Testamento, devido à ideia de unidade. Deuteronômio 6:4. O anjo do Senhor identificado como Jeová, sendo chamado de Senhor Deus, sendo reverenciado, adorado e recebendo ofertas, etc. Gênesis 16:7, 13, 22:15, 31:11, Êxodo 3:24, Josué 5:14, Juízes 6:21-24, Juízes 13:20-22, Isaías 63:9. Esse anjo do Senhor é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. O Pai como uma pessoa distinta, Deuteronômio 32:6, Isaías 63:1 e Malaquias 2:10. O Messias, Salmos 2, 6 e 7, 45, Salmos 2 e 6, Salmos 7, 45, 6, 7, Provérbios 30, versículo 4, Isaías 9, 6, Isaías 61:1 e Jeremias 23:5. E o Espírito Santo, Gênesis 1:2, Isaías 11:2, Isaías 63:1, Isaías 63:11 e 14. Amém? O Antigo Testamento não ensina clara e diretamente sobre a Trindade. A razão é evidente, o problema do politeísmo entre as nações. A nação de Israel não estava preparada para compreender. Deus, primeiramente, aceitou a verdade de ser o único Deus, para depois, no Novo Testamento, tornar explícita a Trindade. Mesmo assim, parte dos judeus teve conflito com esta verdade. No Novo Testamento, o Pai é Deus. João 6:27, João 14:9, 13, 1 Pedro 1:2, 2 Coríntios 1:2, o Filho é Deus. João 1:18, Tito 2:13, Hebreus 1:2. O Espírito Santo é Deus. Atos 5:3, 4.
Romanos 15:30, Hebreus 9:14. Triunidade, no Antigo Testamento. Na criação, Gênesis 1:26. Eloí, no original, tem o sentido de pluralidade e significa Deus. Na confissão da linguagem, Gênesis 11:7. Na experiência de Isaías, Isaías 6:3-8. No livro de Daniel, Daniel 2:4-7. Na bênção arônica, Números 6:24-26. No Novo Testamento, no batismo de Jesus, Mateus 3:17. Na ordenança do batismo, Mateus 28:19. Na bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13. Na oração sacerdotal, João 17:21-23. E no ensino de João, 1 João 5:7. Amém? O que significa vestígio Dei? Termo latino que significa vestígio de Deus. Trata-se da visão de que há vestígio ou indício do Deus único na ordem da criação, tendo Deus revelado o ser divino na criação, por meio de analogia, ponto de semelhança entre coisas diferentes. O que significa vestígio trinitalis? Termo latino que significa vestígio da Trindade, oriundo provavelmente de Agostinho, e representa a busca de analogia da Trindade na estrutura tríplice de algumas coisas. Por exemplo, o homem é formado de espírito, alma e corpo. O corpo humano é formado de 3 partes, cabeça, tronco e membro. A matéria tem 3 estados: o sólido, líquido e gasoso, o ovo, gema, clara e casca. A célula, núcleo, citoplasma e membrana. Agostinho via um vestígio da Trindade na pessoa humana, no autoconhecimento e no amor próprio das pessoas. Que coisa linda, hein? Quais os nomes de Deus no Antigo Testamento? Identifique na Bíblia. Eloí está no original no plural, significa Deus, Gênesis 1:1. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Elohim, o Deus Altíssimo, Gênesis 14:19. Olam, o Deus Eterno, Gênesis 21:33. Adonai é também como Elohim, uma palavra plural. Adonai significa Senhor, Gênesis 15:2-8. Jeová ou Yahvé, este é o nome mais pessoal de Deus, usado pelos hebreus. Tem origem no verbo ser, arva hebraico que tem ser, crido, significar o autoexistente. Amém? Ou eu sou, como se revela a Moisés. Êxodo 3:14. A versão de Almeida o traduz como Senhor Jeová. Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Salmos 84:1, Isaías 1:9 e Isaías 6:3. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. Jeová Tissiknu, o Senhor justiça nossa. Êxodo 17:15. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6:24. Jeová Rafá, o Senhor meu pastor. Salmos 23:1. Jeová Shamaá, o Senhor está ali. Ezequiel 48:35. Quais o nome de Deus no Novo Testamento? Identifique na Bíblia. Theos equivale a Eloí. Eloí é o mais aplicado a Deus. Marcos 5:7. Lucas 1:32-35. Atos 7:48. 16. 17. Hebreus 7:1. Queiroz designa Deus como Senhor, o possuidor, o poderoso. É empregado a Deus Pai, como também o Filho. Filipenses 2:11.
Amém? Filipenses 2:11. Deu aí para os irmãos entender? Glória a Deus. Esse é o estudo que nós acabamos de aprender aí sobre a doutrina de Deus. Amém? Eu espero que os irmãos possam ter entendido aí o estudo, ter entendido tudo que foi falado aí. Amém? Se não cortou nada aí, a doutrina de Deus. Porque tem hora que corta aqui, tá bom? Os versículos aí o irmão estuda, medita aí, tá bom? E que os irmãos tenham bom estudo aí. Amém? E o próximo vídeo será a doutrina de Cristo, amém? Nós vamos aprender sobre a doutrina de Cristo. Bom estudo, Deus abençoe a vida de todos. Comente, compartilhe, qualquer dúvida pode me perguntar aí, tá bom? E os irmãos esquecem aí alguns versículos aí que não foi falado, tá? Ou alguns que o irmão não entendeu, o irmão pode me perguntar aí, porque no vídeo às vezes corta, tá bom? Às vezes a gente fala aqui, mas o vídeo dá uma cortada. As pessoas aqui me ligaram aqui, tá bom? Às vezes atrapalha, tá bom? Deus abençoe, mas estou aqui para tirar qualquer dúvida. E Deus abençoe. Fique preparado aí para o próximo estudo, a doutrina de Cristo. Deus abençoe e bom dia a todos.